Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Guzmán. O que será que aconteceu sobre o jogador? Inclusive um de vocês me perguntaram sobre esse processo. Será que o Cruzeiro vai realmente levar o clube, o Envigado e o Guzmán na justiça? Quero falar também sobre uma notícia muito boa para o Cruzeiro, que pode vir a ser a salvação do clube, principalmente para os próximos anos, com o projeto de clube-empresa. Mas não é sobre o clube-empresa, é sobre um acordo que o Cruzeiro chegou nessa noite de quinta-feira, que vai ser muito importante para a Raposa. Queria falar também sobre dois assuntos, que é no caso sobre o Marco Antônio. Será que o jogador vai ter mais oportunidades para o ano que vem? Qual deve ser o futuro dele aqui no Cruzeiro? E também o caso envolvendo assim os salários atrasados, que o Cruzeiro pagou parte ainda desses salários ainda nessa sexta-feira para evitar uma greve que já era anunciada para começar no sábado, tá? Mas antes de começarmos, para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá? O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o André Luiz, um salve André, muito obrigado por ter comentado no vídeo de hoje. E o outro é para o Edmar Rodrigues, ele que é lá de Belo Horizonte. Muito obrigado, Edmar, também sempre acompanhando aqui meus vídeos. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou postar no sábado, já deixa aqui nos comentários o seu nome, sua cidade, de onde você é. Quem sabe você não aparece aqui também, tá? Enfim, vamos começar falando sobre esse caso envolvendo salários atrasados, onde o Cruzeiro já foi comunicado na manhã dessa sexta-feira que o parte da comissão de funcionários iria, das redes sociais do clube, iria, paralisar a partir de sábado, depois do jogo contra o Avaí. E assim, o Cruzeiro providenciou já na tarde dessa sexta-feira parte do pagamento e, pelo que parece, a suspensão está suspensa, pelo menos de acordo com o Globoesporte.com. No caso, era a sede da Campestre 2 e também do Barro Preto. Haviam anunciado a paralisação nessa quinta-feira e o clube ainda pagou uma parte de um salário, mas ainda há outros meses em aberto. No caso, a Campestre mesmo, tá? Não é a Campestre 2, não. Os funcionários disseram à matéria que a situação estava intolerável e realmente, tinha até funcionário com 6 meses sem receber. Eu acho isso um completo absurdo, até alguns jogadores que estavam pagando parte desses vencimentos. Segundo o levantamento do próprio Cruzeiro, o clube necessita de cerca de 9 milhões de reais, que seria o valor total para quitar totalmente essas dívidas, tanto do time de base quanto do futebol masculino, feminino e também assim o departamento de futebol. Então um valor bem alto, sem sombra de dúvidas. O Cruzeiro conseguiu só 4 milhões, pagou parte desses salários e algum desses membros das redes sociais do clube não iam receber e por isso anunciaram greve, tendo parte desse pagamento pago, e espero que até na próxima semana tudo isso possa ser solucionado, tá? Inclusive assim, não se sabe de onde saiu esse valor, nem qual foi o valor destinado a pagar essas dívidas com esses funcionários. Então assim, não sabe se foi um empréstimo ainda parte daqueles 4 milhões que o Cruzeiro vai direcionar, se conseguiu um empréstimo um pouco maior. Ainda não temos informações a respeito desse caso, mas quero que vocês comentem aqui, deixem aqui embaixo o que vocês estão achando a respeito dessa história toda, tá? Mas um assunto que eu queria compartilhar com vocês é sobre o Marco Antônio, que assim, muitos de vocês me perguntaram qual será que vai ser o futuro do meio aqui no Cruzeiro, se ele vai ganhar mais oportunidades, principalmente agora nessa reta final de Série B, tem um pouco mais do que 9 rodadas aí pela frente, e também visando a próxima temporada, se ele tem, por exemplo, a chance, a capacidade de ser o protagonista do Cruzeiro já para a próxima temporada. Lembrando que o Marco Antônio tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023, então acho que ano que vem já vai ser bom o Cruzeiro renovar por mais uns 3, 4 anos ali, sem sombra de dúvidas. Jogador que possui hoje 21 anos de idade. Nessa atual Série B foram 8 partidas até aqui e uma assistência. E para falar a verdade, quem ressuscitou ele, começou a dar mais chances pro Marco Antônio, foi justamente o técnico Luxemburgo. Depois daquele período que o Marco Antônio passou lesionado, teve um condicionamento físico muito maior. Você vê que ele ganhou uma massa muscular bem maior, que foi interessante. Ano passado mesmo ele somou 7 partidas pelo Cruzeiro, então no total ele soma apenas 16 partidas pelo clube até aqui. E é um cara com potencial gigantesco. Eu vejo que para o próximo ano é um meia que pode vir a ser bem mais preparado, principalmente se o Luxemburgo continuar, e vejo até ele possivelmente sendo titular ao lado do Lucas Ventura, do Adriano, enfim, é um cara ali como um segundo volante, um cara para atacar mais, não sendo um meio armador e nem jogando pelo lado esquerdo de campo, que foi o que até o Luxemburgo falou que é uma função que ele não pode fazer porque está perdendo muitas características principais do jogador. Eu vejo que o Marco Antônio tem um potencial para estilo de jogo bem parecido com, por exemplo, do Arthur, que jogava no Grêmio, foi para o Barcelona, Juventus, do Bruno Guimarães, que estava no Atlético Paranaense. São dois jogadores que chegam muito forte dentro da área, fazem gols e assim, tem uma parte defensiva razoavelmente boa, não é um cara que vai ficar voltando toda hora, mas faz essa função de distribuição de jogo muito bem. Eu vejo que o Marco Antônio tem um potencial gigantesco em relação a isso, tá? Vamos ver qual que vai ser a sequência. Jogador de 1,82 m, 75 kg, e que o Luxemburgo deu algumas chances para ele, tem demonstrado bom resultado, inclusive começando como titular
já começou um jogo, aquele jogo de empate 1-1 contra o Vasco, há cerca de um mês e meio atrás. Enfim, quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião a respeito do Marco Antônio, se você acha que ele merece mais oportunidades pelo Cruzeiro ou não. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do caso envolvendo o Guzmán, meia colombiano que foi anunciado pelo Cruzeiro e tudo mais, e até hoje alguns de vocês me perguntam como que tá nesse caso aí envolvendo o Guzmán, o Cruzeiro, o Envigado, a FIFA, e assim, quem fez essa pergunta foi no caso o André Pereira dos Santos, muito obrigado, ele que fez essa pergunta, valeu demais, André, e assim, ainda não teve um pronunciamento do Cruzeiro, a última notícia, para você ter uma noção, foi lá no Globoesporte.com, no final do mês de julho de 2021, então ali tem um pouco mais do que quase 4 meses, né, no caso, sem nenhum pronunciamento a respeito disso, última notícia lá no dia 24 de julho, então quase completando 4 meses aí. O Cruzeiro ainda, de acordo com essa matéria lá na época, reunia os documentos e provas necessárias para preparar uma defesa para acionar assim o Guzmán na FIFA, então até o momento que eu estou gravando esse vídeo nada foi anunciado de que o Cruzeiro levou o Guzmán na FIFA. Acho que até porque caso tivesse feito esse envio, iria ter algum comunicado, não iria ser na escura desse jeito. E o Cruzeiro está com vários problemas a resolver, bem mais urgentes do que esse caso envolvendo o Guzmán. Então vejo que lá pro ano que vem que vai ter uma decisão final mesmo em relação a esse caso, que vai ser uma novela gigantesca, tá? Inclusive até gente dentro do departamento do Cruzeiro falou que até o final do ano a FIFA já ia pronunciar a respeito desse caso, e olha que o Cruzeiro nem processou, nem levou ainda as provas para a FIFA. Naquela época surgiu especulações de que, por exemplo, ele poderia estar vindo para o Cruzeiro e que ele recusou de última hora por conta das taxas que teria que pagar de imposto em cima do seu salário. Eu acho que foi uma desculpa esfarrapada, foi mais por conta do seu empresário mesmo, que fez isso depois de já ter sido anunciado, já ter inclusive assinado alguns contratos que o Cruzeiro quer levar na FIFA, e prova que ele já tinha esse vínculo com o Cruzeiro, e levar o Envigado e também o Guzmán na FIFA, na justiça, por conta assim, dessa desistência, né? O clube que iria pagar algo próximo de 6 milhões e 700 mil reais, não se sabe quem iria fornecer esse dinheiro para o Cruzeiro, algo próximo dos 50% dos direitos econômicos do jogador, que tinha naquela época 21 anos de idade. Hoje ele tinha 22 anos, né? Hoje já tem 23, 15 jogos pelo Atlético Nacional, 2 gols marcados e 1 assistência. Lembrando que antes dele ir para o Atlético Nacional, ele ainda foi anunciado pelo Júnior Barranquilla, se não me engano, lá da Colômbia também, e desistiu. Foi anunciado, ele estava muito próximo de jogar, de chegar para o clube, ser apresentado, e desistiu de última hora também, acertando com o Atlético Nacional da Colômbia. E eu acho que não é um jogador que vai ter muito destaque não, tá? Para você ver, esse ano 15 jogos, 2 gols e 1 assistência, praticamente os números do Vitor Leque. Tudo bem que é um cara que joga de meia, eu acho que poderia ser muito bem preparado, mas assim, nunca sabe o que poderia virar também, né? Às vezes o novo Arrascaeta, às vezes não ia dar em nada, e até que era um valor considerável, né? Que na época foi especulado de 6 milhões e meio de reais, e vamos esperar até o final do ano que deve ter algum pronunciamento do Cruzeiro a respeito desse caso, que como eu disse, mais de que 4 meses, né? Sem esse pronunciamento quase, e o Cruzeiro não definiu ainda se conseguiu essas provas para levar esse caso na FIFA ou não. E o último assunto que eu queria falar com vocês é a respeito de um acordo que pode estar salvando o Cruzeiro, principalmente pensando a longo prazo em dívidas, que assim, o Cruzeiro divulgou na noite de ontem, na quinta-feira ainda, que alguns integrantes do departamento jurídico do Cruzeiro se reuniram com um desembargador, que é no caso Gilson Soares Lemes, e tem vários outros termos técnicos que eles colocaram lá no Twitter e tudo mais, que assim, eu nem vou tentar falar todos aqui para vocês, porque é uma maneira mais fácil de eu explicar o que foi esse acordo selado, junto também com as leis trabalhistas e tudo mais, o Cruzeiro fechando esse acordo dentro da lei, porque assim, o Cruzeiro vai juntar todos os processos na dívida, os processos de dívida, de salários atrasados, funcionários, ex-jogadores, enfim, e parcelar, juntar todas e parcelar em até 10 anos, que é o que a lei permite. Então isso pode ser uma salvação gigantesca para o Cruzeiro, porque juntar todos esses valores em um só processo e dividir em um prazo gigantesco pode facilitar bastante as coisas, tá? A frase que o Cruzeiro colocou lá no seu site, um dos que eu queria falar com vocês, fala o seguinte, abre aspas: tivemos a oportunidade de apresentar o pleito com base na nova lei da SAF de regime concentrado de execuções para que todas essas execuções, contra o Cruzeiro na Justiça, tramitem no mesmo juízo e sejam pagas mediante ordem legal e cronológica em até 10 anos, conforme é permitido pela própria lei. Então, assim, o Cruzeiro juntando todos esses processos em um só, parcelando em até 10 anos, que isso permite o Cruzeiro, sendo um clube empresa, fazer, porque o Cruzeiro instituição não poderia. Agora mais uma vantagem do clube empresa, que sem dúvidas as parcelas vão ser gigantescas, o Cruzeiro vai ter que desembolsar um valor gigantesco, mas com o clube empresa gerando ali um capital interessante, o Cruzeiro, na minha opinião, consegue pagar esse valor tranquilamente, pensando a longo prazo.
Então, ó, você vê o tanto que a SAF é uma coisa que ajudou demais o futebol brasileiro, o Cruzeiro, então, eu vejo que é uma das pouquíssimas salvações para o Cruzeiro transformar em clube empresa que já está bem encaminhado, só questão de tempo mesmo até ser anunciado, investidores e tudo mais. E eu já falei, não espero o Cruzeiro ano que vem, já no Brasileirão, início do Brasileirão, já com a SAF pronta, começar a contratar jogadores, trazer, igual eu brinco aqui com vocês, o William, o Gustavo Scarpa, isso aí não vai acontecer de jeito nenhum. O principal foco do Cruzeiro tem que ser pagar os salários em dia e pagar assim essas punições da FIFA. Punições da FIFA, dívidas na justiça e tudo mais. Porque se não for isso, pagar as dívidas, o Cruzeiro estaria completamente uma situação bem mais delicada, e um valor de 990 milhões de reais. O Cruzeiro quase devendo 1 bilhão. Sem dúvida, um valor bem considerável desse seria parcelado em 10 anos, e o Cruzeiro conseguindo pagar sem essas prestações, que seria bem alto. Mas como disse, com o projeto de clube empresa, o foco vai ser esse, principalmente nesses primeiros anos, de pagar todas as dívidas, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse caso, o que vocês acharam a respeito desse acordo, que eu achei bem responsável por parte assim, do departamento jurídico do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar aparecendo 2 sugestões de vídeo para vocês. Recomendo vocês darem uma olhada em inclusive aqui sobre alguns grupos de investidores que estariam dispostos a investir no Cruzeiro. Recomendo vocês darem uma olhada no vídeo de ontem de noite, onde eu falo inclusive sobre a provável escalação para o jogo de agora há pouco, 21h30, 9h30 contra o Avaí. Fala aqui nesse vídeo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!